Capítulo 1. O sangue no altar. Você já sentiu que alguns lugares são sagrados demais para esconderem um monstro? Até perceber que o silêncio da igreja é o esconderijo perfeito. É aquela sensação de que quanto mais alta a torre, maior é a sombra que ela projeta sobre quem caminha lá embaixo. Em Riacho Doce, do coração pulsante e esquecido do interior brasileiro, a Catedral de Santana não era apenas um prédio de pedra e vitrais importados. Era o eixo do mundo. Tudo girava em torno daquelas missas de domingo, do badalar dos sinos e da mão pesada do clero. Mas, na madrugada de uma terça-feira úmida, o sagrado foi rasgado. Zé, o sacristão, um homem de 68 anos, cujas costas já tinham o formato do arco das portas da igreja, chegou para abrir o templo às 5 da manhã, como fazia há 4 décadas. O ritual era sempre o mesmo: o ranger da chave de ferro, o cheiro de cera de abelha e o silêncio que parece acolher quem chega cedo. Só que, naquele dia, o silêncio estava diferente. Ele pesava. E o cheiro? O cheiro não era só de incenso e madeira velha. Havia algo metálico no ar. Algo que qualquer pessoa que já tenha vivido no campo reconhece de longe, mas que ninguém espera sentir dentro da casa de Deus. Cheiro de ferro. Cheiro de sangue fresco. Zé caminhou pelo corredor central, os passos ecoando no mármore frio. Quando ele se aproximou do altar-mor, a luz fraca da manhã começou a desenhar uma silhueta que não deveria estar ali. A princípio, ele achou que era uma estátua nova, ou talvez um fiel fervoroso que tivesse passado a noite em vigília. Mas estátuas não sangram, e fiéis não ficam naquela posição. Ali, exatamente no centro do presbitério, estava a irmã Beatriz Cavalcante. Aos 34 anos, a freira que todo mundo conhecia pela doçura e pela firmeza, estava de joelhos, o corpo levemente inclinado para a frente, como se estivesse em uma oração profunda e eterna. O choque inicial de Zé não foi pelo corpo em si, mas pela encenação. Beatriz não tinha caído. Ela tinha sido colocada. Suas mãos estavam postas, mas não entrelaçadas por vontade própria. Um terço de madeira escura estava enrolado no seu pescoço, com uma precisão cirúrgica, apertado o suficiente para que as contas de madeira afundassem na pele clara, mas sem romper a superfície de forma bruta. Era um nó de marinheiro, ou de carrasco, disfarçado de devoção. E então, o detalhe que fez o estômago de Zé revirar. Sobre o altar de mármore branco, estendida como uma toalha de sacrifício, estava uma batina. Mas não era uma batina qualquer. Era branca, de linho finíssimo, manchada por respingos que formavam um padrão caótico e violento. Alguém com autoridade para usar aquela vestimenta tinha deixado sua marca, uma assinatura de puro escárnio, antes de desaparecer pelas sombras das passagens laterais que só os íntimos da paróquia conheciam. Quando a polícia chegou, o teatro de sombras começou. O delegado Edmilson Rocha, 55 anos, um homem que parecia sempre estar suando sob o terno bege apertado, não isolou a área como manda o protocolo. Ele entrou caminhando pesado, ignorando o sangue, e sua primeira ordem não foi para encontrar o culpado, mas para limpar o que fosse necessário para manter o respeito ao solo sagrado. Entende a jogada? Antes mesmo de o corpo esfriar, a narrativa já estava sendo higienizada. O sistema não queria um crime. O sistema queria um mal-entendido. O perito local, um rapaz novo que ainda acreditava que a ciência mandava mais que a batina, notou algo no pulso de Beatriz. O relógio dela, um modelo simples de couro, estava com o vidro rachado. Mas não era uma rachadura comum,
de quem bate o braço na parede. O vidro tinha estourado de dentro para fora, como se uma pressão imensa tivesse sido aplicada no centro da engrenagem. E os ponteiros, eles estavam estáticos, apontando para uma verdade que ninguém queria ler. 2:14 da manhã. Por que alguém mataria uma freira no meio da noite, dentro de uma catedral trancada, e deixaria uma batina branca como troféu? O delegado Rocha olhou para o relógio, olhou para o corpo e depois para o altar. Ele sabia que aquele horário não era apenas um registro de óbito, era um álibi que precisava ser destruído. Ele sabia que em Riacho Doce, as leis da física não se aplicavam quando colidiam com as leis da igreja. Você consegue imaginar o pânico silencioso daquelas primeiras horas? Enquanto a cidade acordava com o som dos sinos, que desta vez dobravam por Beatriz, os homens que deveriam proteger a verdade já estavam ocupados escondendo as chaves das gavetas certas. Eles olhavam para aquela mulher morta e não viam uma vítima, viam um problema contábil que precisava ser encerrado. Beatriz estava ali, exposta, na sua última prece forçada, carregando no corpo as marcas de uma luta que ela nunca teve chance de vencer. O relógio quebrado, às 2:14, era a primeira peça de um dominó, que se caísse, derrubaria toda a estrutura de poder da região. Mas para entender como uma mulher que dedicou a vida a Deus terminou como um sacrifício no seu próprio altar, precisamos voltar ao começo. Capítulo 2. A Santa e o Príncipe. Beatriz Cavalcante não era a freira que você imagina nos filmes, aquela que vive de olhos baixos e silêncio absoluto. Aos 34 anos, ela era o motor da paróquia de Riacho Doce. Ela tinha mãos manchadas de tinta de caneta esferográfica. Beatriz era a contadora, a mulher que organizava as planilhas, que sabia exatamente quanto entrava de dízimo e, mais importante, para onde cada centavo saía. Ela era o tipo de pessoa que assoviava baixinho enquanto conferia notas fiscais, um hábito que trazia da infância na roça e que incomodava o silêncio sepulcral dos corredores da diocese. Beatriz não era uma freira de ficar trancada rezando. Ela era o tipo de mulher que incomodava, porque olhava nos olhos de quem preferia ser temido. E ninguém em Riacho Doce era mais temido ou mais amado por obrigação do que o bispo Dom Helvécio Alencar. Helvécio, aos 62 anos, era a personificação do que chamamos de príncipe da igreja. Ele não andava, ele desfilava. Seus cabelos eram de um branco tão impecável que pareciam brilhar sob a luz artificial. E suas mãos, as mãos dele, eram o seu maior orgulho. Unhas polidas, dedos longos que nunca tinham tocado em trabalho pesado, sempre adornados por um anel de ametista pesado, uma pedra rocha profunda cravada em ouro maciço, que ele nunca tirava. Diziam que ele só o removia para seus rituais de purificação privados, algo que ninguém ousava perguntar o que significava. O bispo não era apenas um líder espiritual. Ele era o maior acionista político da cidade. Ele jantava com governadores, decidia quem ganharia a licitação da nova ponte e abençoava os contratos de merenda escolar que alimentavam, ou deveriam alimentar, as crianças da região. Helvécio era o tipo de homem que usava a fé como uma capa de invisibilidade para seus negócios. E tudo ia muito bem, até que Beatriz começou a notar que os números do reino de Deus não estavam batendo com a realidade da terra. O conflito começou de forma silenciosa, como um câncer que cresce sem dor. Beatriz, com sua ética teimosa, começou a anotar o que ela chamava de divergências,
em um caderno de capa azul. Não eram erros de centavos. Eram rombos de milhões. Ela via doações destinadas ao orfanato sendo desviadas para contas de empresas de fachada que pertenciam a sobrinhos de políticos locais. Ela via o dinheiro da reforma da igreja sumindo em jantares de luxo e viagens que o bispo fazia para conclaves que nunca apareciam na agenda oficial. Você consegue ver a tensão se formando? De um lado, uma mulher que acreditava que a verdade era o único caminho para a salvação. Do outro, um homem que acreditava que ele era a própria verdade. Beatriz tentou falar. Ela mencionou para uma noviça, em um momento de desabafo na cozinha do convento, que o confessionário virou um arquivo de chantagens. Ela percebeu que as pessoas não confessavam pecados para serem perdoadas por Deus. Elas confessavam segredos para serem controladas pelo bispo. Helvécio sabia quem traía quem roubava onde, e usava isso para manter a cidade sob seu cajado. Dom Helvécio começou a notar o olhar de Beatriz. Não era mais um olhar de obediência. Era um olhar de julgamento. E para um narcisista messiânico como ele, não existe pecado maior do que ser questionado por um subordinado. O anel de ametista, que antes era apenas um símbolo de status, começou a ser usado como uma arma psicológica. Ele batia a pedra na mesa de madeira durante as reuniões de orçamento, um som seco e rítmico, enquanto fixava os olhos em Beatriz. Era um aviso: eu sou o dono deste chão. Você é apenas uma hóspede. A cidade de Riacho Doce assistia a esse duelo sem entender a gravidade. Para os fiéis, Beatriz era a santa que ajudava os pobres, e Helvécio era o pai que trazia progresso. Mas nos bastidores, a pressão estava chegando ao ponto de ebulição. Beatriz começou a receber avisos. Uma flor morta deixada em sua mesa. Uma ligação que caía assim que ela atendia. O sistema estava tentando expelir o corpo estranho que ousava pedir transparência. Ela achou que a fé a protegeria. Ela acreditava piamente que se estivesse fazendo o trabalho de Deus, nenhuma força humana poderia tocá-la. Mas ela esqueceu um detalhe cruel sobre o interior do Brasil, onde o asfalto termina e o coronelismo começa. Ela esqueceu que em Riacho Doce, o bispo não representa Deus. Ele é Deus. E deuses não aceitam ser auditados por contadoras de capa azul. Naquela última semana, Beatriz estava diferente. Ela não assoviava mais. Seus dedos estavam mais manchados de tinta do que o normal, como se ela estivesse escrevendo freneticamente para deixar um rastro antes que a escuridão a alcançasse. Ela sentia que o cerco estava fechando. O que ela não sabia era que o plano para silenciá-la já estava traçado, assinado e carimbado com o selo da própria diocese. Ela achou que a fé a protegeria, mas ela esqueceu que, no interior, o bispo não representa Deus. Ele é Deus. Capítulo 3. A Noite dos Lobos. Naquela terça-feira, o céu de Riacho Doce estava pesado, como se a própria natureza estivesse tentando avisar Beatriz, para não atravessar aquela porta lateral da igreja. O ar estava parado, carregado com a eletricidade que precede as tempestades de verão, mas a chuva se recusava a cair. Eram quase 8 da noite quando a missa terminou e os últimos fiéis se dispersaram pela praça central. Beatriz estava na sacristia, organizando os paramentos. Era a voz de barítono de Dom Helvécio. Ele não pediu, ele ordenou uma reunião de emergência para tratar das divergências que ela tanto insistia em apontar. Você já teve aquela sensação de que está entrando em uma armadilha, mas sente que não tem outra escolha a não ser seguir em frente? Beatriz atravessou o pátio interno,
que ligava o convento à catedral. Ela carregava o caderno de capa azul, atertado contra o peito, como se fosse um escudo. O que ela não percebeu, ou talvez tenha preferido ignorar, foi que as luzes da praça, mantidas pela prefeitura, se apagaram exatamente no momento em que ela girou a maçaneta da porta lateral. Coincidência? Em Riacho Doce, coincidências eram luxos que os poderosos não se permitiam. Lá dentro, a catedral era um oceano de sombras. Apenas as lâmpadas do altar estavam acesas, criando um palco macabro no meio da nave escura. Dom Helvécio não estava sozinho. Nas sombras das colunas, o seu motorista, um homem de poucas palavras e mãos pesadas, que servia como sombra e músculo para o bispo, observava tudo. Ele era a testemunha ocular, que o sistema garantiria que nunca falasse. O confronto não foi aos gritos. Foi pior. Foi uma execução burocrática, disfarçada de fúria divina. Helvécio exigiu o caderno. Ele exigiu que Beatriz entregasse as provas do esquema de lavagem de dinheiro, que envolvia as prefeituras da região. Ele falou em preservar a instituição, em sacrifícios necessários para o bem maior. Mas Beatriz, com aquela teimosia ética que era sua marca, não recuou. Ela olhou nos olhos do homem que todos beijavam a mão e disse que o altar estava sujo de sangue de criança. O sangue de quem não tinha o que comer porque o dinheiro da merenda pagava o vinho daquela sacristia. Foi nesse momento que o príncipe deu lugar ao lobo. Não houve misericórdia. O que aconteceu naquelas 2 horas, entre o encontro e o registro final no relógio de Beatriz, foi uma luta desesperada pela vida, contra uma força que se sentia acima de qualquer punição. Beatriz tentou correr, mas as portas pesadas de carvalho estavam trancadas por fora. Ela foi taçada entre os bancos de madeira, sob o olhar indiferente dos santos de gesso. O relógio de Beatriz bateu contra a quina do altar de mármore quando ela foi prensada. A pressão foi tão violenta, o impacto tão seco, que o vidro estourou de dentro para fora, esmagando as engrenagens no exato momento em que o bispo, usando o peso do seu corpo e a força de suas mãos adornadas, aplicava o golpe final. O anel de ametista, com seu relevo de cruz, afundava na lateral do pescoço dela, deixando uma marca que a perícia inicial fingiria não ver. Não foi um crime de paixão. Foi uma eliminação técnica. Enquanto a vida deixava o corpo de Beatriz, o bispo e seu cúmplice começaram a montagem. Eles não podiam apenas deixá-la ali. Eles precisavam de uma narrativa que destruísse a reputação dela junto com o corpo. Foi Helvécio quem teve a ideia do terço. Foi ele quem decidiu colocá-la de joelhos, simulando uma culpa insuportável. Beatriz estava em depressão, diriam os jornais comprados no dia seguinte. Ela não aguentou o peso do serviço e tirou a própria vida por culpa. Repetiria o delegado Rocha nos microfones das rádios locais. Eles limparam a cena com a calma de quem sabe que o juiz é seu parceiro de bar. A batina manchada foi deixada no altar, como um aviso para qualquer outro que pensasse em seguir os passos da freira contadora. Era um recado claro. Aqui, nós somos a lei e os profetas. Eles saíram pela porta dos fundos, deixando para trás o corpo de uma mulher que ousou ser honesta em uma terra de sombras. O silêncio voltou a reinar na Catedral de Santana. O motorista do bispo, sentado no carro escuro do outro lado da praça, viu quando as luzes da rua voltaram a acender, 10 minutos depois que o crime foi consumado. O teatro estava pronto para o público. A versão oficial já estava escrita antes mesmo de o sacristão Zé encontrar o corpo.
O laudo do IML diria suicídio, mas o corpo de Beatriz gritava uma história completamente diferente. Capítulo 4. A engrenagem do abafamento. Sabe o que acontece quando o homem que segura a Bíblia também segura a caneta que assina o contra-cheque do delegado? Em Riacho Doce, a resposta para essa pergunta não veio em forma de justiça, mas de um silêncio coordenado, cirúrgico e cruel. No momento em que o sacristão Zé soltou aquele grito ao encontrar o corpo da irmã Beatriz, uma engrenagem muito mais potente que a fé começou a girar nos bastidores da cidade. O delegado Edmilson Rocha, de 55 anos, chegou à Catedral de Santana antes mesmo da primeira ambulância. Ele não estava ali para investigar, ele estava ali para conter danos. Rocha é aquele tipo de figura que você conhece bem. Terno bege, sempre um número maior, suor constante no lábio superior e um olhar de quem já viu muita sujeira, mas aprendeu que limpar a casa cansa menos do que esconder o lixo debaixo do tapete. Ele não pediu o isolamento da área para preservar provas. Ele pediu para proteger a santidade do local. Entende a jogada? Ao alegar que a perícia estadual não poderia entrar imediatamente, por se tratar de solo sagrado, ele ganhou as 3 horas mais valiosas de qualquer investigação de homicídio. Enquanto a família de Beatriz chorava no portão lateral, Rocha e seus homens circulavam pela sacristia com a desenvoltura de quem está organizando uma festa, não uma cena de crime. Você já se perguntou por que as câmeras de segurança da farmácia e da padaria, que ficam bem em frente à praça principal, simplesmente pararam de gravar entre as 2 e as 3 da manhã? A versão oficial, dada pelo delegado em uma entrevista coletiva improvisada às 10 da manhã, foi falha técnica, por falta de manutenção devido à umidade. Mas a gente sabe, e você também sabe, que a umidade no interior do Brasil não escolhe exatamente o horário de um assassinato para atacar 4 circuitos independentes de CFTV ao mesmo tempo. O que eles não te contaram é que enquanto o corpo de Beatriz ainda estava quente, o perito iniciante da equipe, um rapaz que ainda acreditava que o distintivo servia para alguma coisa, notou algo estranho. Ele viu as marcas no pescoço. Ele viu que o terço não estava apenas enrolado. Ele estava apertado de uma forma que indicava uma força mecânica específica. Mas, antes que ele pudesse fotografar os detalhes, o delegado Rocha colocou a mão no seu ombro e disse: "Garoto, não vamos transformar um suicídio por depressão num circo. Respeite a batina." E assim, a necropsia foi empurrada para o necrotério municipal de madrugada, sem a presença de peritos criminais de fora. Foi feita às pressas, sob a luz de lâmpadas fluorescentes que piscavam, por um médico legista que devia favores políticos à prefeitura. Nenhuma foto macroscópica das marcas no pescoço foi tirada. Nenhum exame de DNA sob as unhas foi solicitado naquela primeira noite. O laudo ficou pronto em tempo recorde. Asfixia mecânica por autoextermínio. O sistema decidiu que Beatriz estava triste demais para viver, ignorando o fato de que ela tinha acabado de renovar sua assinatura de revistas de contabilidade e tinha planos de visitar a mãe no fim de semana. Você consegue sentir o cheiro da manipulação? A imprensa local, financiada pelas inserções publicitárias da diocese e pelas verbas de gabinete da prefeitura, já tinha a manchete pronta antes mesmo do corpo sair da igreja. Tragédia na catedral. O silêncio de uma alma atormentada. Eles venderam a imagem de uma mulher frágil, instável, que não aguentou o peso da vida religiosa. Eles queriam que você sentisse pena, não raiva. Eles queriam que você rezasse pela alma dela.
em vez de exigir a prisão do assassino. O inimigo aqui não é apenas o homem que apertou o terço. O inimigo é essa rede invisível que une o altar, a delegacia e a redação do jornal. É o financiamento das campanhas políticas que garante que o delegado não faça perguntas difíceis. É o churrasco de domingo na fazenda do bispo, onde as promoções de carreira são decididas. Em Riacho Doce, a verdade não era um valor, era uma mercadoria. E Beatriz, com seu caderno de contas e sua mania de honestidade, tinha se tornado um produto caro demais para o mercado local. Mas eles cometeram um erro clássico de quem se sente intocável. Eles acharam que tinham limpado tudo, que o solo sagrado tinha absorvido o sangue e o segredo. Eles esqueceram que Beatriz não era apenas uma freira. Ela era uma mulher que entendia de rastros. E o rastro que ela deixou não estava nas câmeras que eles apagaram, nem no laudo que eles forjaram. Estava guardado em um lugar que a mão suada do delegado Rocha não conseguia alcançar. Eles acharam que tinham fechado o caixão, mas esqueceram de um detalhe que Beatriz deixou debaixo da língua, literalmente. Capítulo 5. O caderno azul e o dinheiro sujo. A mídia falou em crime de paixão, em tragédia religiosa. Mentira! O que matou Beatriz foi a matemática. Se você quer entender por que uma freira de 34 anos termina morta em um altar, não olhe para o céu, olhe para os livros contábeis. Beatriz Cavalcante não foi assassinada por causa de um segredo de confissão ou por um amor proibido. Ela morreu porque descobriu para onde estava indo o dinheiro da merenda escolar de 3 prefeituras da região. 3 dias depois do enterro, enquanto o bispo Dom Elvésio celebrava uma missa de 7º dia, carregada de falsa emoção, a irmã de Beatriz, uma professora de escola pública chamada Clarice, recebeu um envelope pardo pelos correios. Não tinha remetente. Dentro não havia uma carta de despedida, mas uma cópia de segurança de algo que Beatriz chamava de O Livro Negro de Riacho Doce. Era o caderno de capa azul que todos viram Beatriz carregar, mas que tinha sumido da cena do crime. Ali, com a letra firme de quem não teme a verdade, Beatriz tinha desenhado o mapa da Mena. A Diocese de Riacho Doce não era apenas uma instituição religiosa. Era o maior banco de lavagem de dinheiro do interior do estado. O esquema era de uma simplicidade nojenta. As prefeituras compravam merenda escolar de empresas de fachada ligadas a empresários que jantavam semanalmente com o bispo. O dinheiro era pago. A comida nunca chegava às escolas em sua totalidade, ou chegava estragada, e o excedente era doado para a diocese como dízimo ou oferta para obras de caridade inexistentes. Beatriz descobriu que as doações destinadas ao orfanato Sagrado Coração estavam, na verdade, sendo pulverizadas em contas em paraísos fiscais em nome de laranjas. Um desses laranjas era o próprio motorista do bispo, um homem que ganhava 2 salários mínimos no papel, mas que tinha uma caminhonete de luxo estacionada na garagem. Beatriz não ficou quieta. Ela confrontou o contador da diocese, um homem que tremia só de ouvir o nome de Helvécio. Ela disse que ia levar as planilhas para o Ministério Público. Você consegue imaginar a cena? Uma freira pequena, com as mãos manchadas de tinta, enfrentando um sistema que movimenta milhões. Ela achou que a batina a tornava imune. Mas para os homens que lucram com a fome de crianças, a batina é só um pedaço de pano. O bispo Dom Helvécio não era apenas um líder espiritual. Ele era o CEO de uma organização criminosa que usava a fé como escudo fiscal. Quando Beatriz começou a anotar as divergências no caderno azul, ela não estava apenas fazendo contabilidade.
Ela estava assinando seu próprio atestado de óbito. Uma noviça, que preferiu nunca revelar seu nome, por medo de terminar como Beatriz, contou em um depoimento gravado clandestinamente que viu o bispo queimando papéis na lareira de sua biblioteca na manhã seguinte ao crime. O cheiro de papel queimado se misturava ao cheiro de café fresco. Elvésio estava calmo. Ele sempre estava calmo, porque ele sabia que no Brasil a indignação passa, mas os depósitos bancários permanecem. O que mais dói nessa história não é apenas a morte de Beatriz. É perceber que cada tijolo daquela catedral, cada vitral bonito, cada cálice de ouro, foi pago com o dinheiro que deveria estar no prato de uma criança da zona rural. Beatriz morreu tentando limpar o altar dessa sujeira. E o que o sistema fez? Tentou transformá-la em uma louca, uma suicida, uma mulher instável. Eles tentaram matar a reputação dela, depois de terem matado o corpo. A pergunta não era mais quem matou Beatriz. A pergunta era: quantas pessoas poderosas precisavam que ela morresse? O prefeito que desviava a verba, o empresário que fornecia a nota fria, o delegado que ignorava as denúncias, e o bispo que abençoava tudo em troca de uma fatia do bolo. Todos eles tinham as mãos no pescoço de Beatriz naquela noite. O bispo foi apenas o executor, o braço armado de uma elite que não aceita ser questionada por quem deveria apenas dizer amém. Clarice, com o caderno azul nas mãos, percebeu que estava segurando uma bomba. Ela não podia ir à polícia local. O delegado Rocha já tinha mostrado de que lado estava. Ela não podia ir à imprensa local. Eles já tinham comprado a versão do suicídio. Ela estava sozinha com a verdade que ninguém queria ouvir. Mas Beatriz, prevendo isso, tinha deixado uma última instrução no caderno. Se o silêncio for grande demais, procure o brilho da pedra. Capítulo 6. O clímax, a marca da ametista. O silêncio no tribunal era tão denso que dava para ouvir a respiração ofegante do bispo quando o promotor colocou uma única foto no telão. Era um close-up, uma imagem macroscópica da lateral do pescoço de Beatriz, tirada por um fotógrafo independente que conseguiu entrar no necrotério fingindo ser um funcionário da funerária. Ali, na pele pálida da freira, havia algo que o laudo oficial do delegado Rocha tentou esconder a todo custo. Não era apenas a marca linear do terço. Havia uma depressão profunda, um relevo geométrico, uma cruz perfeitamente desenhada dentro de um círculo, cravada na carne como um selo de cera. O promotor, um homem de fora da cidade, que não devia favores a ninguém, caminhou até a mesa da defesa, pegou o anel de ametista pesado que Dom Helvécio insistia em usar, mesmo durante o julgamento, e o ergueu para o júri. Este anel não é apenas um símbolo de poder, disse o promotor com uma voz que cortava o ar. Este anel foi a arma. O senhor não apenas a estrangulou com o terço, Dom Helvécio. O senhor pressionou sua mão contra a garganta dela com tanta fúria que a marca da cruz da sua autoridade ficou impressa na vítima para sempre. Você consegue imaginar a reação? O bispo, que até então mantinha uma postura de mártir perseguido, perdeu a cor. Ele sempre disse que nunca tirava o anel, exceto para rituais de purificação. Mas a perícia física, desta vez feita por especialistas federais, não deixava dúvidas. A marca no pescoço de Beatriz coincidia milimetricamente com o relevo do anel de ametista. Era a impressão digital do crime. E então veio o detalhe do relógio. Lembra do relógio de pulso quebrado às 2h14? A defesa alegava que ele quebrou quando ela se jogou ao chão no ato do suicídio. Mas o perito provou que o vidro rachou de dentro para fora.
como? No calor da luta, Beatriz tentou se defender. Ela pressionou o braço contra a quina de mármore do altar, enquanto o bispo a sufocava. A pressão foi tão violenta que a estrutura metálica do relógio entortou, forçando o vidro a explodir para fora. Não foi uma queda, foi uma luta pela vida. Mas o golpe final veio de onde eles menos esperavam. O DNA sob as unhas de Beatriz. Lembra que o delegado Rocha não pediu o exame? Pois é, mas o perito iniciante, aquele que foi calado no primeiro dia, tinha guardado secretamente uma amostra de raspagem das unhas dela antes do corpo ser lavado. Ele sabia que o sistema ia tentar apagar tudo, e o resultado deu positivo. O DNA era de Dom Helvécio Alencar. O tribunal explodiu. O bispo, perdendo completamente a compostura, levantou-se e gritou: "Eu não respondo a leis de homens. Eu sou o sucessor dos apóstolos. O que eu fiz, fiz para proteger a Santa Igreja da calúnia e da discórdia." Foi a confissão que todos esperavam, disfarçada de arrogância divina. Ele não negou o ato. Ele tentou justificá-lo como um ato de fé. Ele realmente acreditava que matar Beatriz era um serviço prestado a Deus, porque ela ousou expor a podridão que sustentava o seu trono de ouro. A cidade de Riacho Doce se rachou ao meio. De um lado, fiéis que ainda beijavam a mão do assassino na saída do fórum, chamando-o de santo perseguido pelos comunistas. Do outro, pessoas que finalmente abriram os olhos para o monstro que habitava a catedral. A família de Beatriz, liderada por Clarice, não chorava mais. Elas assistiam, com uma dignidade fria, o desmoronamento de um império. A sentença saiu, mas no Brasil, a sentença é apenas o começo de uma nova forma de injustiça. Helvécio foi condenado a 30 anos de prisão. Mas você acha que um homem com os contatos dele, com o dinheiro que ele lavou durante décadas, iria para uma cela comum, comer quentinha e dormir no cimento? A justiça dos homens bateu o martelo, mas a engrenagem do sistema já estava preparando o próximo movimento para garantir que o príncipe da igreja nunca sofresse as consequências reais de seus atos. Capítulo 7. O eco do silêncio. Você acha que essa história terminou com o martelo batendo e o vilão atrás das grades? Se você acredita nisso, você ainda não entendeu como o Brasil funciona. Hoje, se você for procurar por Dom Helvécio Alencar no sistema prisional, você não vai encontrar o nome dele em nenhuma lista de presidiários. Ele nunca pisou em uma cela comum. Graças a uma série de recursos, laudos médicos de saúde frágil e a influência direta da nunciatura apostólica, ele cumpre sua pena em um retiro espiritual de luxo. É um convento em uma área nobre, cercado por jardins impecáveis, onde ele tem acesso a vinhos finos, biblioteca particular e visitas constantes de políticos que ainda buscam sua orientação. Para o sistema, ele não é um assassino de mulheres. Ele é um erro administrativo que foi discretamente removido da vista do público. Ele continua sendo chamado de Dom, continua recebendo sua pensão e continua exercendo sua influência nos bastidores. E o caderno azul? O original? Aquele que continha os nomes de todos os envolvidos no esquema da merenda? Sumiu misteriosamente do arquivo do fórum durante uma reforma. As cópias de Clarice foram invalidadas como prova por terem sido obtidas de forma não oficial. Ninguém mais foi preso. O prefeito da época terminou o mandato e hoje é deputado. O empresário das notas frias abriu outra empresa com outro nome e continua ganhando licitações. O delegado Rocha se aposentou com pensão integral
E hoje vivem numa casa de praia que o salário de policial nunca conseguiria pagar. O relógio de Beatriz? Hoje ele está com a mãe dela. Continua parado às 2h14. É um lembrete constante de que para o sistema, o tempo parou ali, naquela madrugada na catedral. Para os poderosos, a vida seguiu seu curso normal. Mas para aquela família, a justiça é uma ferida aberta, que nunca vai cicatrizar. A Catedral de Santana continua lá, imponente, com seus sinos tocando todos os domingos, chamando os mesmos fiéis para ouvirem sermões sobre moral e bons costumes, vindos de homens que conhecem o peso do silêncio. Eu quero que você olhe para a sua cidade agora. Quem é o homem intocável aí? Quem é a pessoa que todo mundo sabe o que faz? Quem todo mundo sabe quem ela protege, mas ninguém tem coragem de apontar o dedo? Pode ser um político, um empresário, ou até mesmo alguém que se diz um homem de Deus. O caso da irmã Beatriz não é uma exceção. É um manual de instruções de como o poder se protege no interior do Brasil. O silêncio protege o lobo, mas o conhecimento é a única arma que a gente tem contra a alcateia. Se você chegou até aqui, você agora é cúmplice dessa verdade. Você não pode mais dizer que não sabia. Comenta aqui embaixo: o silêncio protege o lobo, se você entendeu o recado desse caso. Compartilha essa história, porque a única coisa que os poderosos temem mais do que a lei é a luz da verdade brilhando sobre os seus segredos. Beatriz morreu tentando limpar o altar. O altar continua lá, as missas continuam sendo celebradas e o dinheiro continua circulando. As manchas de sangue podem ter sido lavadas com água benta, mas o cheiro de ferro nunca sai. Ele fica impregnado nas paredes, na batina dos sucessores e na consciência de quem se calou. A verdade sobre o que aconteceu naquela madrugada em Riacho Doce está gravada na pedra, no vidro quebrado do relógio e na memória de quem se recusa a esquecer. E lembre-se, nem todo lugar sagrado é seguro, e nem todo homem de Deus serve ao mesmo Senhor. O silêncio da sacristia ainda guarda muitos corpos, e a próxima Beatriz pode estar neste exato momento abrindo um caderno de capa azul em algum lugar perto de você. As manchas nunca saem.